Obrigada, Karen. Prontinho, gravação iniciada, agora deixo o palco para vocês, um bom evento. Acho que minha tela está compartilhando, tá? Obrigada, pessoal. Então, eu vim aqui, na verdade, para apresentar um pouquinho a empresa no início, depois nós vamos apresentar, então, as nossas convidadas e palestrantes. Mas esse encontro hoje, a ideia é que seja um bate-papo, então, desde agora, eu já convido todos, no que vocês quiserem participar, interromper a conversa, abrir áudio. A nossa ideia aqui realmente é a interação e a gente abordar esse assunto tão importante hoje em dia. Denise e Mariana já estavam discutindo aqui sobre ESG, né, sustentabilidade, e a questão social, ela é muito importante, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que vai ser o nosso tema hoje de debate. Mas então, introduzindo para vocês a Russell, nós somos uma empresa internacional, né, parte de uma rede internacional britânica, fundada em 83, já estamos aí por todo o globo, com algumas especialidades, mas eu chamo a atenção para vocês da Russell Brasil, né? Nós aqui, mais de 10 anos já no Brasil. Esse ano temos muito orgulho de termos o selo Great Place to Work, então o GPTW. Atuamos em todos os estados, então a Denise está lá em São Paulo, como ela estava comentando, nos convidando para ir lá conhecer eventos culturais e gastronômicos. Eu, Amanda, estamos aqui em Porto Alegre, mas temos então escritório Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas, Paraná, Santa Catarina, estamos espalhados por todo o Brasil, com trabalhos ali na área de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance, TI. É bem amplo o nosso portfólio para dar um serviço realmente completo para as empresas, seja público, seja privado e também de todos os portes. Nós estamos com essa jornada ESG, né, criando vários eventos, apresentando vários eventos voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós vamos falar, então, sobre um deles e eu convido a todos, como eu falei, para participar conosco. Eu vou pedir que cada um se apresente aqui, na verdade, porque eu acho que cada uma de vocês consegue falar melhor de si do que eu não faria jus. Então, a Amanda, que iniciou esse assunto, eu peço para que inicie por ti, depois a Denise, e depois a gente já passa a palavra para a Mariana, nossa grande convidada da noite. Vai lá, Amanda. Obrigada, Vitória. Bom, então eu sou a Amanda, eu sou diretora da área de proteção de dados, trabalho mais com a parte de governança corporativa, então, que é um dos pilares, né, de ESG, mas aqui justamente para falar, né, nessa rodada que nós estamos fazendo voltada para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então hoje trazendo a questão da igualdade de gênero, para mim esse tema é bastante interessante. Eu escrevi um artigo em coautoria com a minha prima, então foi mais especial ainda para mim, mas eu escrevi um artigo sobre a igualdade de gênero na advocacia, né, no âmbito jurídico. Então, nós ainda temos bastante discriminação nessa área, né, embora muita gente não entenda isso. Vai ser muito interessante, realmente, como a Vitória comentou, é para ser uma conversa, né, a gente quer trocar ideia, e trazer, né, essa discussão e demonstrar a importância de conversarmos sobre isso, trazendo, né, essas pautas ESG que acabam tendo aí uma visibilidade muito grande neste momento. Então, eu não vou me alongar muito, eu vou passar a palavra, então, para a Denise também se apresentar e depois a gente poder conversar com a nossa palestrante, que é maravilhosa, e a nossa convidada tem muito a agregar nessa conversa. Obrigada, Amanda. Gente, eu estou aqui, sou diretora da Russell Bedford Brasil, também nessa parte de ESG, e vou denunciar um pouco a minha idade, porque eu trabalho com isso desde 2020. Tinha outro nome, né? Acho que alguns de vocês conhecem, então a gente falava muito de sustentabilidade, e eu venho dessa época, eu venho implementando ESG, sustentabilidade nas empresas desde 2000. Eu trabalhei 13 anos na PwC, desses 5 na PwC Estados Unidos, trabalhei na KPMG e já estou... Nossa, como o tempo passa rápido, né, meninas? Eu já estou há 3 anos e meio na Russell Bedford.
E a gente tem feito aí muitos progressos e está sendo uma experiência bem legal. Eu estou ansiosa porque a gente já fez um bate-papo prévio com a Mari, foi maravilhoso. Então, eu sei que esse é a primeira de muitas interações e espero que todos aproveitem, tanto quanto nós aproveitaremos. Vitória? Isso aí. Deixa eu passar então para Mariana. Mariana, se tu puder te apresentar, falar um pouquinho de ti e já iniciar esse assunto, né, como a gente tinha abordado antes, e depois a gente entra na conversa. Pode ser? Pode. Um prazer primeiro estar com todos e todas aqui. Hoje é um dia muito especial. Como eu falo, vocês são uma empresa que tem um olhar muito apurado para as questões de ESG, para a questão de inclusão, né? Para toda essa responsabilidade de impacto que a gente tem para com a sociedade. Então, eu estou muito feliz de ter recebido o convite. Agradeço, sobretudo, a Amanda, a Denise e a Vitória aqui, que tem, né, feito essa interlocução comigo. E dizer que eu sou a Mariana, então eu sou a Mariana Ferreira dos Santos. Vou contextualizar o meu lugar de fala, caso alguém aqui tenha deficiência. Eu sou uma mulher negra, relativamente jovem. Tenho 32 anos, sou advogada, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Dou aula na Universidade La Salle, fiz minha pós-graduação na Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, e também no MBA em ESG na Universidade da PUC Rio de Janeiro. E trabalho com ativismo social desde a barriga da minha mãe, porque minha mãe já era ativista. Enquanto estava grávida de mim, ela já ia em vários movimentos ligados à questão das diretas, questão de feminismo e também a questão racial. Então, como a fruta não cai longe do pé, sou uma mulher negra por falta de opção também, né? Ativista. Eu não tinha como fugir do ativismo, porque o ativismo nasceu na minha casa, né? Sou filha de Evandoir também, um ativista no movimento negro. Os dois vêm da atuação no mercado financeiro, são dois bancários, foram gerentes de banco. E eu tenho, assim, como propósito de vida, realmente trabalhar a redução das desigualdades. Foquei no segmento privado, então atuo já há 11 anos dentro do segmento privado, que é a minha praia, é a praia que eu gosto de surfar, e é onde a gente tem também um campo muito vasto para trabalhar. Sou uma apaixonada pela ESG antes de existir as siglas e antes de existir todo esse movimento de ODS. Eu já vinha estudando muito dos pensadores, sobretudo os pensadores negros, sobre o racismo, sobretudo a questão de gênero, desde Angela Davis. Então, desde pequenininha ali, minha mãe já tinha de cabeceira os livros de Angela Davis, que a gente vai estudando. E hoje vim falar para vocês dessa questão relacionada a gênero, né? Mas sempre com esse olhar interseccional que me atravessa e também tentando trazer várias construções, né? E tentando trocar com vocês, porque é muito isso, né? Eu acho que esse momento de compartilhamento e de troca. Estou hoje na liderança do Núcleo Porto Alegre, liderando o Rio Grande do Sul do Grupo Mulheres do Brasil, onde a nossa presidenta é Luísa Helena Trajano, não sei se todos conhecem, e também cofundei 2 associações e redes de empreendedorismo voltada para a questão racial, então fomento ao empreendedorismo negro. Isso é parte de quem eu sou, né? Mas só para vocês terem um pouquinho da minha jornada. E fiquem muito à vontade, aqui é um espaço super seguro para a gente compartilhar e trocar experiências sem qualquer julgamento. Então, fiquem muito à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que, dentro da medida do possível e do que eu conheço, eu vou tentar responder todos vocês nesse bate-papo. Mas é isso, a gente vai pensar, né, Amanda, Denise, Vitória, sobre um pouco do que
para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está caminhando, quais são as melhores práticas aqui dentro do segmento privado e também da responsabilização das empresas, né, do mundo corporativo pela sociedade que a gente está construindo, em tentar fazer efetivamente uma redução de desigualdades e promover uma efetivação do desenvolvimento social, do desenvolvimento de impacto, sobretudo na sociedade, né, por meio do segmento corporativo, como a gente pode interagir um pouco da empresa, o que as empresas têm e que o mundo está vendo, né? A gente fala tanto na rede de impacto global, no sistema B, em outros tantos sistemas que formam essa rede colaborativa que busca avanços para a sociedade em geral, né? Pensando que as empresas também são compostas por pessoas e quando as empresas trabalham e desenvolvem pessoas, acho que todo mundo ganha, né? Então, esse olhar mais humanizado que a gente busca trazer e, consequentemente, melhorar o ganho para todo mundo aqui. Estou começando bem devagar, gente, eu falo muito rápido. Se vocês quiserem, eu falo. Eu estou vindo de uma laringite, então estou falando um pouquinho mais baixo, mas tentando ser mais pausadamente também, porque eu falo super rápido como uma boa advogada. É aquela metralhadora, porque a gente tem 15 minutos de sustentação oral para fazer um monte de coisa. Então, E às vezes até é bom falar meio rápido, né? Porque daí já tem aquele algumas vício coisas meio que passa batida, assim, que é terrível importante. de advogada. Mas vamos conversar, vamos, sabe? As pessoas às vezes falam, mas não está no tribunal, não tem 15 minutos para sustentação oral. Vai com calma, vai indo. Então, estou super aberta para as perguntas para o nosso bate-papo. Bom, eu sou engenheira ambiental, que eu estou querendo abraçar a árvore, já é outra pegada, hein? É só para equilibrar vocês. Tranquilo. Mas, Mari, conta pra gente um pouquinho, assim, como que tá o cenário hoje? O que que tu percebe, assim, aconteceram mudanças, tu sente que esse movimento, aqui a gente pensando até em empresas privadas, tu sente um movimento de preocupação com isso? Ou tu acha que ainda estamos muito embrionários? Assim, a minha perspectiva, entendendo o diálogo também de desenvolvimento social num contexto global, cada vez mais, obviamente, a sociedade está hiperconectada, né? A gente vê redes sociais, inclusive o povo quase surtou, né? Com as redes sociais em off nos últimos dias, mas a gente vê que a sociedade está cada vez mais conectada, né? Então, fica muito fácil, de fato, a gente ficar sabendo o que está acontecendo, né? Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na África, quase que em tempo real, assim, né? No momento a momento, o tempo inteiro, todo mundo super conectado. E nesse sentido, há também uma maior educação dos consumidores, uma maior educação dos stakeholders de mercado, em saber como eu vou me posicionar perante essas ondas, né? A questão social, a questão ambiental, questão de ética, transparência, trabalhando em setores de governança empresarial, por exemplo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo na China? O que está acontecendo na Ásia que vai impactar não só o meu bolso, mas também o meu modo de viver, a qualidade de vida que eu tenho. Então, um desastre que pode estar acontecendo lá na China acaba impactando também as pessoas aqui no Brasil. E entender essa dimensão, eu acho que está cada vez mais apurado por nós, enquanto, né, sociedade brasileira. A gente está conseguindo conectar as coisas com mais facilidade e numa linguagem muito rápida e de uma forma de comunicação muito acessível também, né? Que, sobretudo, está viabilizando esse contato. E aí, nesse sentido, acho que todos nós ficamos mais atentos enquanto consumidores, né? E da mesma forma que político maximiza voto, empresa maximiza lucro. E a gente sabe que tendo um consumidor mais educado, a gente tem que também trazer um pouco dessas ondas, né, para dentro da empresa. Então, ninguém mais quer
né, efetivamente ficar comprando de empresa que polui, ninguém mais quer ficar comprando de empresa que usa mão de obra análoga à escravidão. A gente soube, né, de alguns escândalos recentes de empresas que trabalhavam com mão de obra infantil ou análoga à escravidão. Então, as pessoas estão muito atentas para isso. E, nesse sentido, para quem é investidor, seja o investidor sardinha ali que coloca né, seus pequenos, sua pequena poupança em investimentos, em fundos, ou na bolsa, né, tenta investir num mercado futuro, uma economia mais limpa, uma economia mais cíclica, esse consumidor também toma cuidado, eu falo isso por experiência própria. Eu tomo muito cuidado quando eu vou para ver qual é o tipo de empresa que eu estou fomentando e qual é o tipo de empresa que eu estou investindo, assim como os grandes fundos como o BlackRock também já estão muito nessa levada. Então, trazer essas boas práticas da transparência, e aqui o papel também da Russell, né, nesse sentido de apoiar e legitimar também, né, certificar, trazer toda esse viés, esse olhar, né, de conformidade tanto com a questão legal, mas também com as boas práticas nas questões ambientais, em outras áreas, é importante né, para a gente, enquanto consumidor, se sentir seguro, né, ao fazer esse investimento, a contratar essas empresas, a dar esse novo olhar. Então, eu acho que o mundo está indo, né, não tenho mais dúvida que o mundo está indo nesse caminho, tanto para um grupo de investimento quanto a pessoa. Eu acho que essa é uma das principais lições hoje. A gente não está mais disposto a aguentar desculpas, né? A ver aquele texto de praxe. A gente está muito voltado para a prática. Empresas como a Russell, eu acho que nos ajudam a trazer essa assertividade para outras empresas. E você trouxe um assunto, né, Mari, super importante, porque hoje qualquer dano à imagem, à reputação da empresa em qualquer lugar do mundo impacta globalmente, o mundo está globalizado. Não adianta a gente falar, aqui no Brasil tem boas práticas, mas na China não tem, na China estão todos os fornecedores. Ou, né, enfim, a gente tem que trazer isso para esse novo parâmetro e que é globalizado. Com certeza, com certeza. Eu acho que o segundo passo, né? Eu acho que o primeiro passo, eu trabalho, quando eu vou trabalhar muito com as empresas, nível de consultoria ou nível de conselho, eu trabalho muito em ondas. Eu acho que, obviamente, a gente tem que primeiro acertar e ajeitar a nossa casa, né? Ter um mínimo de estrutura. Claro que é um processo contínuo de aprimoramento, mas depois que a gente tenta e estrutura a nossa casinha, a gente olha para os nossos stakeholders e não adianta a gente não estar poluindo e estar contratando quem polui. A gente não está contratando trabalho infantil, né? Trazendo trabalho infantil para a nossa empresa, mas a gente olha lá, a gente compra minério, compra peixe numa indústria pesqueira, onde levam crianças para ficar em alto mar, às vezes por muitos dias, sem ter aula, sem ter nada, né? Então, assim, essa segunda onda vem dialogar muito com os stakeholders e com a cadeia de valor, né? Então, não basta eu não ser racista, não basta eu não ser LGBT-fóbico, não basta eu não poluir. Eu quero ver dentro da cadeia de valor como eu estou trabalhando isso. E uma outra questão, assim, acho que também importante de trazer, né, que quando a gente fala justamente, né, da cadeia de valor como um todo, e uma coisa que a gente percebe bastante é que muitas empresas dizem, nossa, mas o meu quadro de funcionários, né, tem diversidade. Eu tenho muitas mulheres, eu tenho pessoas negras, enfim. Só que quando a gente começa a subir, né, ali nos cargos, na pirâmide dentro da empresa,
a gente começa a perceber que essas pessoas só estão na base, né? Elas não estão em cargos de destaque, elas não estão em cargos de liderança, de gerência, nos conselhos, né? Então, na verdade, acaba não refletindo, porque não adianta a gente ter essa diversidade na base e ela não se refletir, né, no que está lá em cima, né, chegando até o conselho. E isso, né, trazendo um pouquinho, é uma das coisas que eu abordo no meu artigo, justamente porque as mulheres são maiorias de inscritas nos quadros da Ordem da Advocacia, mas hoje elas ainda são minoria como sócias de capital em escritórios, elas são minorias em palestras, simpósios, como doutrinadoras. Então, as mulheres acabam tendo um nicho, elas não conseguem ingressar nesse nicho, são a maioria de inscritos na OAB, por exemplo, mas elas não conseguem chegar nesses cargos de destaque. E isso a gente vê em todos os ramos realmente, porque as empresas acabam, né, na cadeia de valor, tem diversidade no quadro, mas essa diversidade não se reflete em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Com certeza, Amanda. Eu sou membro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança, e nós, mulheres que estamos em conselho, somos uma minoria, né? Segundo a última pesquisa do IBGC, somos apenas 11,5% de mulheres, ou seja, a cada 7 homens, a gente tem uma mulher. 7 homens e meio, vamos arredondar para baixo para ajudar eles. A cada 7 homens, a gente tem somente uma mulher no conselho, né? E aí a gente ainda tem que contabilizar que boa parte das mulheres que estão no conselho são herdeiras, né? Ou são lideranças dos seus próprios negócios, ou são herdeiras. Por exemplo, né, o conselho do Magazine Luiza é presidido pela Luiza, mas a Luiza é a fundadora da empresa, né? Então, o mínimo que ela tem que estar é no conselho. E aí, se a gente for tirar essas empresas, se for tirar o número de fundadoras, número de fundadoras e também o número de herdeiras, né, de descendentes diretas dos fundadores, dos founders das empresas, esse número cai para 3%. Então, assim, efetivamente, a gente tem um grande déficit de mulheres que estão em cargos de liderança, sobretudo nos conselhos. E aí a gente fica pensando também, eu trago a reflexão, se a gente quer impactar um Brasil de maioria de mulheres, sobretudo, né, somos 51% da população e somos 57% de pessoas negras, por exemplo. Se a gente quer impactar e fazer políticas estratégicas para alcançar e, né, aumentar o nosso número de clientes, aumentar o nosso impacto, por que a gente não está pensando nas conselheiras como posições estratégicas para alcançar efetivamente as estratégias, para fazer, né, para traçar essas estratégias que vai ter efetivamente esses impactos. Da mesma forma, eu vou falar, por exemplo, o número de jovens. A idade média no conselho mínima é entre 57 anos, em média, a 67 anos. Então, a idade média, a idade média para um país de jovens, que ainda o Brasil é um país de pessoas relativamente jovens, a maioria das pessoas não está nessa faixa de idade. A maioria das pessoas são mais jovens. Então, por que a gente não prepara pessoas mais jovens, que a gente fala tanto em inovação, né? Por que a gente não prepara mulheres mais jovens? Por que a gente não prepara pessoas com deficiência? Por que a gente não prepara para estarem ocupando essas posições? É porque também a gente não treina mulheres para estar nesses cargos de gestão e liderança, né? Então, é importante a gente trazer essa reflexão de vamos preparar as nossas mulheres e vamos ajudá-las. E aí não é só preparação, né? A gente conversou sobre isso na nossa reunião de alinhamento. A gente tem muita mulher preparada, mas, de fato, quais são as políticas afirmativas dentro da empresa para ajudar, para apoiar e para fomentar com que essas mulheres estejam ocupando esses cargos? Fica algumas reflexões aí. Adorei, Pessoal, Mari. podem me interromper, quem tiver ideia para resolver os problemas pode trazer. Vamos Mariana, eu tenho uma aproveitar. ideia, a gente vai mudar essa loucura agora, a gente pode colocar, pode opinar, conheço, Vital, vi boa prática, isso dá certo, se não dá certo, já tentei, quebrei a cara, deu certo, não deu.
bora falar, pode falar no Seria chat, pode incrível levantar sair mais nesse chat, né? Uma solução, uma ideia inovadora aí. Mari, Com mas deixa certeza eu... teria apoiadores. Com certeza. Deixa só eu direcionar um pouquinho a pergunta aqui, porque a gente teve aquela conversa prévia de alinhamento, e teve um assunto que eu achei interessante que a gente conversou, sobre o porquê que, às vezes, a mulher ela é qualificada, mas ela não se aplica para uma vaga, ela não tem um perfil diferente dos homens ali, e que acaba gerando, às vezes, que o homem tem uma oportunidade maior, né? Que a gente comentou sobre essa diferença, às vezes até no pedido, no requisito que se coloca na vaga, que acaba prejudicando. Se tu puder falar um pouquinho para nós sobre isso. Sim. O que acontece, né? Eu tenho várias situações, né? Estudos demonstram que as mulheres, se não estiverem ali preenchendo todos os requisitos da vaga, bonitinho, certinho, redondinho, super preparadas, elas acabam não se sentindo aptas e prontas para concorrer àquela vaga, enquanto o homem ali, se tiver entre 60% e 70% dos requisitos da vaga já preenchidos, ele vai lá e, ó, se joga, se submete a confiança do homem, né? A confiança do homem, que é muito aquilo, né? No sentido de... Teve até uma pesquisa que eu achei muito boa, que é o jeito... Foi muito, e eu caí muito por acaso. O jeito que os pais seguram os bebês, meninos e meninas. Até isso é diferente. Geralmente, tem uma pesquisa que... Nessa pesquisa fala que muitos dos meninos são segurados pelos pais, pelos homens pais, tipo, olhando para frente, segurando para frente, sabe? Tipo, eu tô aqui, mas seguro o bebezão, mostrando o mundo. E quando ele vai segurar as meninas, ele já acolhe, já é até a forma de segurar já é diferente. E isso posiciona muito da forma com que a gente lê o mundo, assim, tipo, o homem é lá, viu uma oportunidade, se joga, vai, tenta mesmo, se não der, quebrou a cara, faz parte, não tem problema em errar, não tem problema se der errado, mas tenta. E mulheres é aquilo, será que você está pronta? Mas isso não vai causar... Mas aí depois, com teu esposo, ou com os teus filhos, ou se tu vai conseguir conciliar estudo, academia, porque a mulher tem que estar linda, né? Tem que estar As perguntas do mundo. Né? Tem que estar, né? As mulheres... E aí eu vou fazer essa provocação, né? Quanto a gente tem que estar pronta e quanto a gente não tem espaço de margem de erro, né? E aí eu falo muito nos espaços, assim, o que de fato está acontecendo que a gente não está conseguindo efetivamente dar essa rede de apoio e qual a linguagem que a gente está usando também quando a gente vai fazer essa questão, trabalhar essa questão das vagas. Aí eu falo muito para os RHs e para o pessoal que trabalha com essa parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, treinamento. Porque às vezes, já aconteceu, eu compartilhei com as meninas uma situação muito específica que era uma vaga para uma posição de gerência e as pessoas estavam priorizando mulheres. E aí falaram assim, na vaga, né? Proficiência em língua inglesa. E aí fui conversar, porque elas não estavam conseguindo preencher aquela determinada vaga. E aí eu falei assim, mas proficiência? Aí tá, livros. Aí fui conversar com algumas pessoas que poderiam ser eventuais candidatos. Mas o que está acontecendo? Que aquela vaga não te interessou? Não gostou? A remuneração não é legal? Não sei o quê. Não, é que pede proficiência em língua inglesa. Pô, mas te conheço, já viajou para os Estados Unidos, já viajou para a Inglaterra, viajou em um monte de lugar. Tu fala inglês? Não, falo inglês, mas proficiência é outra coisa, tem que ter o TOEFL, tem que ter, né? Proficiência, eu penso que eu tenho que ter efetivamente uma certificação de proficiência. Aí cara, eu acho que não, o perfil da vaga, né? Voltei para os recrutadores. Gente, é preciso ter essa certificação? Tem que ter um TOEFL, tem que ter... Não precisa. Aí eu falei, pô, tá aí. É a linguagem.
Falei, pô, a pessoa não vai escrever nenhum texto mais acadêmico, mais uma linguagem mais formal, mais rebuscada, porque não era o objetivo da vaga. Era trocar e-mail, mandar, né? Saber se comunicar efetivamente com a equipe, saber dar os suportes que precisava para a empresa fora do Brasil e tal. Mas nada que exigisse uma proficiência numa linguagem formal, né? Nível grandes universidades, né? Dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E aí eu falei, pô, muitas, depois que tiraram aquele requisito, aí eu falei, troca a palavrinha proficiência por fluência. A pessoa tem que saber se comunicar. A pessoa não precisa estar com a certificação lá, né? Ah, tirei nota tal. A pessoa precisa se comunicar para entender essa vaga. Então, às vezes, é detalhe de comunicação que pega, sabe? E às vezes é efetivamente algumas coisas como, será que essa empresa, né, nesses horários, ela tem uma flexibilidade para mulheres que são mães ou para pessoas que, né, planejam uma família, né? Qual é o apoio que a gente tem enquanto mulheres para estar ascendendo a vagas que vão, daqui a pouco, às vezes não é nem a carga horária, mas a flexibilidade dos horários, né? Tem empresas que já aconteceram isso. As reuniões de gestão eram sempre final de tarde. E aí, 6 horas, a criatura estava buscando, era antes da pandemia, estava buscando o filho no colégio às 5h30, ela não conseguia chegar às 6 horas, né? E ela sabe, olha, pelos próximos anos, minha filha estuda de tarde, eu não posso buscar ela às 5h30, eu não posso fazer uma reunião às 6, porque eu tenho que buscar às 5h30. Meu marido dessa pessoa era médico, então também tinha questão de escala de plantão. Eu tenho que buscar eles às 6. Então, às vezes, assim, são coisinhas que a gente às vezes pensa, pô, será que essa reunião não podia ser em outro horário? Só com as equipes de gestão, tem que ser sempre nesse horário, final de dia, porque é a tradição da empresa, pô, mas, né, até que ponto a gente não pode flexibilizar? Fica também algumas reflexões, né? Mari, você enxerga, a gente está falando aqui da postura da mulher, né, que nós temos essa exigência realmente, entendemos que para aplicar qualquer coisa ou para uma promoção, nós precisamos preencher todos os requisitos e nem sempre é a expectativa de quem está recrutando, né? E você enxerga exigências diferentes também, ao contrário, né, desses cargos mais elevados, mas em relação a um homem e uma mulher? Ou as exigências são semelhantes e são só essas diferenças são criadas pela própria mulher? Não, eu acho que as exigências são diferentes. Eu vou te falar que às vezes nem é de cara, mas é aquela questão muito subjetiva que a gente vê, que é, por exemplo, com a questão dos filhos, ou também que acontece muito, e aí não sei quem é mulher aqui já passou por uma situação ou conhece alguém que passou com certeza essa situação. É aquela mulher que dá conta de tudo. A super mulher, eu chamo, né, a Mulher Maravilha. E aí as equipes, já tem um trabalho que comprova isso, muito bom, feito pelo CERT, que diz que as mulheres contratam muito menos pessoas para suas equipes porque elas têm que provar que elas dão conta de tudo com menos gente. Então, as equipes de homens tendem a ser maiores, né, do que mulheres. As mulheres começam a absorver, eu dou conta disso, eu dou conta daquilo outro, eu dou conta daquilo outro. E os homens, que tem muito aquela questão do foco, né, de consegue ir fazendo uma coisinha com vez, quando chega ali que ele vê que está quase na tampa, cara, não, vou precisar contratar mais uma pessoa aqui para o meu time, porque eu só consigo fazer uma coisinha aqui por vez, e aí eu consigo fazer até se entregar até X. Aí a mulher, não, mas eu consigo mais isso. Mas se eu trabalhar não sei o que, mas eu consigo mais isso. E aí as equipes das mulheres acabam sendo menores que as equipes dos homens, às vezes, para desempenhar a mesma função. A gente enxerga na prática. Quem nunca? Responda, quem nunca aqui no chat, quem nunca passou por isso. Então, eu acho que a questão é essa, a gente tem uma autocobrança,
E, às vezes, a gente acaba se sobrecarregando enquanto a gente vê que a cobrança do lado de lá não é a mesma. Tipo, né? As pessoas só chegam e falam, ah, aquela pessoa, não dou conta pro homem, não dou conta. Ó, fulano, tô cheio, preciso contratar mais gente. E consegue, e a gente fica lá cheio de dedos, né? Falando, não vou falar que eu não dou conta. Quem nunca, gente? E tem a questão do julgamento, né? Porque se o homem não dá conta, tá, tudo bem, mas se a mulher não dá conta, é porque ou ela tem filho, ou é porque ela tem a casa para cuidar, ela tem marido, porque infelizmente, por uma questão, né, evolutiva, a nossa sociedade entende que a gente não ela pode não dá conta é porque alguma coisa em casa não tá tá boa, dando. né? Aquela questão, ou tu é uma boa profissional e uma péssima mãe, digamos assim, ou tu é uma boa mãe e uma péssima profissional. Não pode ser um Ou ponto ela não de está se equilíbrio. organizando direito. Porque o que Exato. acontece, gente? As mulheres sempre deram conta sempre. Entendeu? Às vezes sempre deu conta. Então a gente nunca teve o luxo de dizer que a gente não estava dando conta, porque a gente sempre teve que dar. Só que a questão é essa, se efetivamente a gente está tentando combater as desigualdades, cara, eu não dou conta, porque isso não é humanamente possível, eu não consigo fazer. E aí não depende da pessoa. Aquele trabalho é execuível por essa gestora, por essa equipe, né? É muito disso. E aí tira o peso da mulher assumir essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo o tempo inteiro. Não sei se tem alguém perguntando no chat. Gente, eu vou só pegar o carregador do meu notebook, porque a pessoa passou o dia inteiro na rua e não me carregou o notebook. Só um minutinho, enquanto... Não sei se vocês querem fazer as perguntas no chat, mas eu estou ouvindo. Vai lá, Mari. Eu vou ler aqui. A Rosenara colocou que o chapéu encaixou direitinho. É bem assim, né, Rosenara? A gente sabe. Por aqui também encaixou. A Cristina colocou que a mulher ela não dá conta, entre aspas, porque o homem não ajuda em casa, com o filho, com as demais tarefas, porque tem isso também, né? A gente vê as perguntas. Ah, como é que tu vai trabalhar? E se teu filho estiver aqui no médico, né? Até o próprio RH às vezes faz esse tipo de pergunta, mas não pergunta isso para o homem na entrevista, né? A gente sempre presume que é a mulher que vai cuidar. É bem complicado isso. Vamos ver, agora estão vindo as perguntas. São mais reflexões, eu acho. Ah, Thaís, vamos ver. Acham que as mulheres carregam muitas atividades pessoais, casas e filhos, e isso influencia na hora de se candidatar para a vaga? E aí, pessoal, Amanda, quer comentar enquanto a Mari não retorna? Eu acredito que sim, né? É uma questão impositiva da sociedade, né? E tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade foi formada, né? Uma questão patriarcal, a mulher era responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos filhos, do marido e tudo mais. E quando ela começou a sair para o mercado de trabalho foi por uma necessidade, ela não tinha outra opção. E hoje fica parecendo que a mulher não tem opção, ela precisa, né, sair para trabalhar e precisa ao mesmo tempo dar conta de tudo isso. Eu acho que influencia, sim, e é uma questão, acho que é bem isso que a Vitória falou, né? Muitas vezes o RH pergunta, se o filho ficar doente, quem vai levar no médico, né? Mas não pergunta isso para o pai da criança, que é tão responsável quanto a mãe, né? Então, com certeza, e obviamente por uma questão patriarcal da nossa sociedade, eu acredito que tem uma grande influência essas atividades pessoais da casa e tudo mais, porque parece que a obrigação é só da mulher, né, na casa. Obviamente, essas coisas estão aos poucos mudando, né? A gente tem uma geração, né? A nossa geração é uma geração que aos poucos está entendendo essa questão de uma divisão de responsabilidades, não só dos filhos, né, que antigamente eram repassados exclusivamente para a mulher, mas também das tarefas domésticas, né, de quem vive dentro daquele ambiente, mas ainda é uma coisa que está muito arraigada na nossa sociedade e que acaba influenciando, né, porque parece que a mulher ela tem que trabalhar o dia inteiro, ela tem que pegar o filho no colégio, ela tem que chegar, ela tem que dar banho, ela tem que lavar roupa, ela tem que lavar louça, ela tem que fazer mulher. Né, a super mulher, exatamente. Falando em super mulher, quero fazer um exercício super rápido com vocês, porque tá todo mundo em frente a uma tela, então é bem fácil de fazer. Quero que, assim, 1 minuto que vocês entrem no Google e coloquem
homem moderno e me falem no Google Imagens, me falem o que vocês estão vendo de homem. Podem botar aqui no chat. O que vocês veem? Quem quiser abrir o microfone e falar. Homem moderno, bota lá. Quais são as figuras, as imagens que vocês veem? Pode escrever, pode falar. Quem é o homem moderno? Eu vejo, vou fazer entre aspas, tá? Homens de sucesso. Bem vestidos. Bem vestidos, com um belo carro, né? Com um belo relógio. Quem vai mais? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo do homem moderno? Jovens brancos, sorridentes, Moacir falando. Quem mais? Quem é o homem moderno? Se vocês tiverem ideias, também vocês podem falar aí quem são os homens modernos que vocês estão vendo. O homem moderno, ele divide as tarefas de casa. Eu acho que Estou aí botando já aí entra... no Google Imagens. Google Imagens. Que são não sou eu que estou dizendo, é o oráculo da vida moderna. É o Google quando a gente pesquisa homem moderno. Gente, Botaram o aí? Google Imagem é uma Os homens loucura, são porque lindos, ele só né? coloca Eles são todos de homens barba lindos. parada. Eles são todos assim bem moderninhos, com um jeito de vestir, estilosos, óculos, carros. Bota lá agora, mulher moderna, para vocês o que acham e vão me falando. Gente, que A primeira loucura! é triste, né? É para chorar essa primeira imagem que aparece aqui. Vão olhando as imagens, gente. Não sou eu que estou dizendo, vocês estão no Google. Que loucura! Botem mulher moderna aí. Vão me dizendo o que vocês acham. Para escrever, A mulher com 8 braços, com academia, cozinha, notebook, o drink, a mulher correndo com os filhos pendurados. Passando roupa e ao mesmo tempo moderna é um respondendo desastre, gente. Você é a mulher moderna, ela tá pirada. Coitada da mulher moderna. Totalmente! É assustador. É assustador, não sou eu que estou falando. É o Google que está falando. Quando a gente pesquisa homem moderno, o que a gente espera? E o que a gente espera ver quando a gente olha uma mulher moderna? É assustador. Como diz Gil do Vigor, tá lascado, entendeu? Não sou eu que estou falando. É o oráculo se a da vida gente fica moderna demais, a gente pira. Vocês viram o que vai acontecendo com a gente quanto mais moderna a gente vai ficando? Pois é. E, Mari, só para que a gente está chegando perto das 19 e temos homens aqui comentando, Maicon, que bom, meu Deus. Que bom, adoro. O Moacir comentou, né, que estamos vivendo uma época terrível, que foi muitos obstáculos à evolução positiva de qualquer discussão sobre igualdade. Estamos mais lutando para não retroceder à Idade Média do que propriamente tendo que fazer força para seguir adiante. O Brasil hoje está complicado, né? Esses últimos anos aí estão complicados. Mas me fala um pouquinho, Mari, assim, algumas dicas para a gente começar a finalizar, né, a conversa, de atitudes positivas que tu acha que as empresas, né, pensando em a gente promover essa igualdade, só umas pílulas, assim, para a gente ter uma ideia, e aqui os gestores que estão nos ouvindo, gestores de equipe, de RH, também já anotarem um pouquinho aqui. Eu acho, gente, que a primeira é ouçam sua equipe. Eu acho que a gente tem que ter uma comunicação muito ativa dentro das equipes, né? Então, ouçam as mulheres, ouçam não só dentro do espaço corporativo, né? Mas ouçam o que as grandes intelectuais também escrevem. Leiam mulheres, eu sempre falo, leiam o que as mulheres escrevem, ouçam suas equipes. E nesse sentido de uma escuta ativa, né? Tentem construir essas soluções juntas. Não existe também uma receita de bolo pronta. Eu acho que cada espaço é um espaço, cada mulher é uma mulher, mas eu acredito que a solução tem que ser co-construída, né? E aí, nesse sentido, como a gente pode fazer para que o ambiente, né, seja o mais equânime possível, né? Como a gente pode fazer para ajustar um pouquinho a balança que está desigual, né? E aí traçar essas metas, traçar esses objetivos, né? De forma clara e também trazendo indicadores bons para acompanhamento disso, né? Trabalhar com RH, trabalhar com redes, eu gosto muito, acho que eu já falei
isso várias vezes. Quem já não está me ouvindo pela primeira vez, desculpa, estou sendo repetitiva, mas a gente tem muito aquela questão de as soluções, né? By Google, as soluções chegam até mim de forma muito fácil. E as soluções para essas complexidades não são fáceis. Então, assim, se aproximem das redes que trabalham com a questão de gênero, se aproximem das pessoas que trabalham com mulheres nos espaços de trabalho, mulheres no mundo corporativo, as redes, as confrarias de profissionais, né? Dentro dos conselhos, onde estão essas pessoas, os conselhos profissionais? O que essas pessoas efetivamente estão fazendo? O que esses grupos de mulheres, e aí não vou falar só mulheres, vou falar pessoas com deficiência, vou falar da população LGBTQ+, vou falar de pessoas negras. Onde estão? Como a gente pode trazer essas redes? O mundo trabalha em rede e é muito confortável a gente ficar aqui falando da nossa bolha, né? Vai ter lugares onde eu vou ser protagonista, né? Eu tenho lugar de fala, vai ter lugares que não, e isso faz parte, né? Eu estou em redes de mulheres com deficiência, eu não possuo nenhuma deficiência ainda, né? Deficiência é uma questão que sempre pode aparecer. Mas eu não possuo nenhuma deficiência, eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que entender quais são as dores e quais são as dificuldades dessas mulheres para que eu consiga co-construir soluções com elas. Eu não estou numa bolha. Então, se aproxime muito das redes, eu acho que a segunda dica, ouça as pessoas, mas se aproxime muito das redes, tragam essas pessoas para trabalhar, troquem muito, né? Eu não acredito, assim, gente, quase tudo que eu faço, obviamente sou advogada, tem muita coisa que eu vou ter que fazer em sigilo, mas tudo que eu posso compartilhar, eu vou compartilhar de boas práticas. Então, troquem ideias com outros profissionais, o que está acontecendo nas outras empresas, como elas melhoraram, né? Vão para os fóruns nesse sentido e veem quais são as melhores práticas para fazer com que isso aconteça. Está muito antenado do que para onde a gente está indo e quais são as ambições desses grupos, sobretudo do grupo feminino, que não é uma minoria, é uma minoria representativa, mas é uma maioria numérica, e do grupo racial, que também é uma maioria numérica, porque é para lá que a gente está crescendo, né? Para a inclusão desses grupos, quais são as ambições? Cada vez mais a gente está ampliando o poder de consumo, o poder das decisões em cima desses grupos. E esses grupos querem se sentir pertencentes, querem se sentir representados. Então, o que eles estão construindo? Se aproximem, como eu falei, sem medo, sem julgamentos, entendendo que ninguém vem ponto, que tudo é uma desconstrução para uma nova reconstrução, e que eu acho que vale muito a pena quando o ser humaninho troca, seja aqui virtual ou seja presencialmente, busquem mais conhecimento e busquem lugar de fala para essas falas. Eu fico louca da vida quando às vezes a gente vê a pessoa falando sobre o que é ser mulher, dando pitaco, e é um homem falando, né? A gente vê isso, por incrível que pareça, a gente vê. Não vou fazer aqui vocês procurarem de novo, mas a gente vê, né? Então, assim, vê se realmente aquela pessoa que está falando tem um lugar de fala e consegue trazer a realidade, consegue sentir um pouco dessa realidade, trocar experiências. Aprendam. Eu acho que é isso. Eu acho que esse aprendizado constante da gente, essa busca e essa curiosidade de interagir fora da nossa bolha, nos tira da zona de conforto e promove o nosso crescimento. Muito legal, Mari. Obrigada. Deixa eu comentar aqui, eu vou ler em nome da Cristina, que mandou no nosso chat, né? Uma atividade que tenho feito diariamente é promover, elogiar, curtir, exaltar o trabalho de mulheres negras. Sou uma mulher branca, sei da dificuldade e entendo que para a mulher negra é mais pesado ainda. Pessoal, alguém quer abrir o áudio, quer fazer alguma pergunta? A gente estava até comentando aqui que o pessoal está mais reflexivo, acho que ficou assustado com o assunto, assim. Gente, não se reprimam, por favor. Então vamos. Essa é a ideia. Troquem e não tem nenhuma fala errada. Acho que tudo é para construção, tudo é para crescimento. Estou muito feliz que vocês todos estão aqui e podem falar. Sintam-se muito à vontade. Eu sei que eu falo por todos aqui juntos, mas podem sentir à vontade.
provocar mais um pouco, tem algum homem que se candidata a falar? Olá, gurias. Opa! Oi, Everaldo! Aê! Oi, Everaldo. Everaldo, Tudo bem? Boa Corajoso! Primeiramente, eu acho parabéns a Mariana aí pela, pela palestra, pelos ensinamentos que ela nos passando. Eu acho que, em relação ao tema, essa 1 hora é uma pílula, né, de tanta coisa que a gente tem ainda para debater. Eu acho que é um fragmento, mas é um fragmento importante. Mas me toca essa questão, né, quando se fala da desigualdade ainda, né, muitos temas a gente tem dessa questão de minorias, mas desigualdade que a gente fala de homens e mulheres, né, de gênero, para ser mais politicamente correto. Eu tenho, nos meus anos de profissão, sempre trabalhei com equipes formadas basicamente por mulheres. Adoro trabalhar num ambiente que as mulheres têm predominância, porque vocês, as mulheres, são capazes de fazer as coisas muito bem feitas, têm um cuidado especial com tudo que fazem, né? Pela uma coisa automática, que nós homens somos incapazes de fazer, somos um ser, nós temos algumas habilidades, mas o mundo só existe porque existem as mulheres. A partir das mulheres veio o resto, né? Aquela história que está lá na Bíblia, que a mulher veio da costela de Adão, alto lá, né? Eu acho que o Adão é que deve ter vindo de alguma partezinha da Eva, né? Mas, enfim. Eu queria dizer que é um elogio para o Google quando ele coloca vocês lá com 8 braços, sabe? É um elogio, porque a mulher moderna, a despeito de ser interpretado ali em várias nuances, né? Ali a gente viu que tem, no Brasil, escola, eles dizem que a mulher moderna é tal coisa. Naquele mundo dos psicólogos, a mulher tem 8 braços. No mundo, né? Mas, ficando na figura da mulher de 8 braços, para mim é o maior elogio que se possa fazer, que só existe uma pessoa, um ser humano nesse planeta que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e com talento, que são as mulheres, tá? Porque meus ídolos, assim, as minhas referências profissionais, na minha carreira, eu tenho 2 mulheres que eu me espelho para ser um bom líder, um bom diretor, como elas foram, né, quando eu fui liderado por elas. E eu admiro demais, assim, as mulheres em todas as áreas que elas atuam, da atividade mais simplória, a CEO de uma grande corporação, a mulher é sinônimo de sucesso. Nós estamos muito, nós homens, eu falo da minha parte, em aprender com as mulheres, né? Vocês são multitalentosas, né? As mulheres são multitalentosas, e mostram para nós como a gente olha essas mulheres fazendo as coisas, como é fácil fazer. Não é fácil. As mulheres fazem muito difícil. É elas que fazem parecer fácil, né? Parabéns aí, parabéns pelo evento e a minha admiração por todas as mulheres em todas as áreas que atuam. Obrigada, Everaldo. Não, com certeza não é fácil, mas é importante que as mulheres não carreguem o peso de ter que ser tudo isso, que a gente compartilhe, enquanto pessoas, o peso de desenvolver todas essas atividades. E é muito legal quando a gente tem um homem que tem esse olhar de lideranças para lideranças femininas. Imagina quantas mulheres, quantas potências a gente não perde por algumas questões serem tolhidas lá no início, né? Por entenderem que elas não têm que estar no mercado financeiro, porque elas não podem estar na construção civil, ou porque elas não podem estar no ramo elétrico, ou porque, enfim, né? São tantos ramos que as pessoas acham e que não são para as mulheres, e que daqui a pouco a gente tem o potencial. E eu vou dizer o mesmo para os homens, acho que os homens poderiam estar em outros ramos também, se não fosse o tal do patriarcado, né, Amanda? Que acaba botando definições de lugares específicos para sujeitos. E, na verdade, isso não deveria ter, né? A gente deveria, cada um, olhar para as habilidades, competências de cada pessoa. E aí eu vou falar também, de forma muito breve, porque a Vitória daqui a pouco vai me puxar a orelha com muita razão. Não sei se vocês viram o discurso da Jacinta, que foi a presidenta, uma das melhores,
das líderes responsáveis pelo maior desempenho do seu país, né? Quando ela fez o discurso fechando, né? A gente sabe que várias mulheres performaram muito bem, né? A Alemanha, né, com a Angela Merkel, a gente teve a Jacinta na Nova Zelândia, que ela fez um discurso no momento que ela teve que fechar o país dela e colocar todo mundo em quarentena. Ela fez um discurso muito lindo, e é um discurso que ela priorizou aqui as crianças. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, mas ela era um discurso que era próximo. Claro, a gente fechou ali no final de março, em meados de março, começou aquele cascateamento de países fechando as suas fronteiras e colocando suas populações em quarentena. E ela fez um discurso pensando nas crianças, porque era um discurso, porque estava chegando a Páscoa. Então ela pensou em todos os públicos. Ela fez a parte, obviamente, para adulto, mas o que ela sentiu? Gente, maior impacto desse momento, que é uma expectativa, eu vou ter que fechar as escolas. E tem muitas crianças que vão ficar frustradas com a questão de confraternização, além da volta das aulas, né? Que tem muitas crianças que vão ficar frustradas com a questão da Páscoa. Então, ela fez parte do discurso dela para tranquilizar as crianças que estavam em idade escolar e as crianças que estavam em casa com seus pais, que iria ter Páscoa. Que mesmo assim, todo o espírito de Páscoa, que ele ia estar presente, que as crianças não tinham que se preocupar, que estava tudo bem e que, né, o mundo ia continuar. E foi muito legal, porque foi um dos pouquíssimos chefes de Estado que voltou para uma imensa camada da população, entende? Que se voltou a conversar, a dialogar. E aí esse olhar que a gente vê para as mulheres, sabe? Tu olha o geral, quando a gente vê os chefes de Estado, não, porque a gente vai fechar a economia, porque os empresários, porque cara, ela olhou e falou assim, cara, as crianças devem estar apavoradas, porque do nada o mundo delas mudou. Será que elas estão entendendo? Então, isso é saber falar e é saber dialogar. Ela não deixou de falar com os empresários, ela não deixou de falar com os comerciantes, ela não deixou de falar com ninguém, mas ela quis realmente impactar todos. E aí eu acho que quando a gente vai olhar para os discursos de muitas das mulheres, é isso. Como eu consigo impactar o máximo de pessoas e como eu vou fazer essa acolhida para o máximo de pessoas. Então, esse olhar plural que a gente tem que compartilhar e tem que fomentar e trabalhar isso também do lado do gênero masculino. Então, foi um exemplo fantástico, Mária, porque Nova Zelândia deu show, né? E conseguiu eliminar, e por essas atitudes dela, com preocupação, sim, com a comunicação, com o impacto que causaria, mas eles conseguiram eliminar rapidamente, porque ela fechou o país. E ela conseguiu incentivar o turismo local, conseguiu fechar, mas, ao mesmo tempo, incentivar. Enfim, foi fantástico. Bem Fantástico. Eu acho que falado. é olhar para quem a gente ainda não falou. E aí eu acho que vale, acho que a última dica é desse senso crítico. Chegar nos espaços e pensar, estou chegando no banco, estou chegando no posto de gasolina, estou chegando... Falar, será que esse banco aqui está representando? Por que a gente tem tantos gerentes homens? Né? E eu sou a chata do rolê e convido todos vocês a serem chatos do rolê e perguntarem efetivamente, onde estão as mulheres, gente? Estava tão afim hoje de ter uma mulher gerente hoje, estava tão afim das minhas contas, estava tão afim de ser atendida por uma médica mulher, também estava tão afim. Então, assim, é bem legal, porque eu sou muito chata do rolê, e as pessoas já vêm falando, mas... Falei, queria um posto de gasolina, mas a proprietária, queria um arquiteta, né? Uma pessoa negra, um PCD, não tem nenhum para me atender. Eu já começo a fazer. Porque as pessoas vai gerando efetivamente uma reflexão no momento que tu começa a perguntar. Né? Quando deu aquele escândalo que deu alguns tempinho atrás ali com a XP, que saiu de uma das subsidiárias da XP, né, que tiraram a foto, eu mandei para o meu assistente lá, que é de outra empresa, não é daquela credenciada, eu falei, eu queria tanto pedir uma foto para vocês.
eu tanto pedi uma foto para vocês para ver quem está trabalhando aí. Fala mais dos seus colegas, sabe? É isso, questionem onde estão as mulheres, onde estão os negros, onde estão os jovens, quem são as pessoas que estão aí dentro da empresa construindo junto contigo. Porque aí a gente começa a gerar esse impulso consciente para trazer a transformação que o nosso país tanto precisa e inserir toda essa camada que está apartada, né, dessa inclusão social no mercado, sendo ativa, tendo potencial financeiro e transformando o nosso país. É com isso que eu fico. Desculpa, Vitória, falei demais. Capaz, enquanto os participantes estão aqui, ó, 24 ainda, isso eu acho incrível. É uma demonstração de que o pessoal realmente está engajado na nossa conversa. Então, não tem problema. Quanto a tempo, não tem problema. Eu só não quero que o pessoal realmente saia no meio, porque a gente tem uma surpresa no final, e eu acho que já é talvez a hora da gente... É uma questão singela, pessoal. É o que a gente conseguiu nesse momento fazer, mas eu acho que é uma iniciativa. Aqui a Amanda é diretora da área de LGPD aqui da Russell, e nós temos um curso que nós vamos iniciar agora, dia 19, um curso para formação de DPO, que é um profissional que vai ter que trabalhar, toda empresa vai ter que ter esse profissional encarregado de dados, voltado à LGPD. Então, nós estamos iniciando o curso no dia 19 e resolvemos sortear, então, 2 vagas com foco na mulher. Então, a mulher desempregada. Essa é a ideia, pessoal. Quem já tem emprego ou quem tem condições de pagar o curso, não se inscrevam realmente para não tirar a oportunidade de alguém que pode, que está precisando, né, desse apoio. Às vezes é um passinho que precisava para conseguir voltar para o mercado de trabalho, conseguir uma posição melhor. O que está acontecendo, Amanda, na sua tela? Não sei, estou tentando compartilhar minha tela, mas não estou conseguindo. Vocês estão visualizando? Sim, Tá, deixa eu assim. não vou botar como slide que não está dando. Isso. Então, assim, a equipe aqui resolveu sortear 2 vagas com foco na mulher, de preferência uma mulher desempregada, que a nossa ideia é ajudar realmente alguém a voltar ao mercado de trabalho, conseguir uma posição legal como DPO. Vão ser 5 noites, um curso de 20 horas. Esse curso ele vai ser publicado, o sorteio vai ser publicado amanhã no Instagram da Russell. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, mas achei importante convidar todos os participantes de hoje para que vocês fiquem sabendo, então, e amanhã estejam atentos para isso, que vai ser lançado ali. Como é que são as regras, Amanda? Conta para nós. E só um comentário antes de falar das regras, pessoal, sobre do sorteio. Uma outra questão, né, a Vitória, quem almeja aí um cargo de DPO, mas não apenas isso, né? A gente vai tratar sobre toda a questão de implementação de LGPD, e não só para quem almeja, por exemplo, ser DPO, mas também como uma oportunidade, por exemplo, para fazer implementações de LGPD nas empresas. Nós vamos compartilhar, inclusive, a nossa metodologia de trabalho de LGPD nesse curso, né? E, eventualmente, né, como a gente tem esse objetivo de recolocar pessoas no mercado de trabalho, e mulheres principalmente, inclusive em homenagem ao Outubro Rosa, nós estamos sorteando para mulheres, mas se alguém tiver interesse no curso, entra lá no nosso site depois para ver, e também qualquer coisa chama que a gente conversa, né, para resolver questões de matrícula, enfim. A gente é bom de negócio, a gente sempre fala isso, então a gente dá um jeito, né, se alguém quiser participar, pessoal, vamos conversar e vamos tentar. Mas compartilhem realmente esse sorteio, então, com pessoas que estão buscando então essa recolocação, estão precisando desse momento. Então, a Vitória, a gente já falou um pouquinho das regras, vai ser sorteio de 2 vagas, né, nesse curso, que vai começar no dia 19 de outubro e vai até novembro. Serão 5 encontros noturnos, tá, pessoal? As aulas ficarão gravadas no nosso sistema, que é o Moodle, então, eventualmente, né, se a pessoa não consegue participar da aula, ela vai poder assistir posteriormente. E vão ser sorteadas 2 vagas para mulheres, e todas as regras vão estar lá no nosso Instagram. Vai precisar compartilhar a publicação e marcar algumas pessoas. Aproveitem, então, né, para chamar todo mundo para participar.
vai ser através do Instagram esse sorteio, né? Embora também vá ter nas nossas outras redes, vai ter algum tipo de divulgação nesse sentido, mas todas as regras precisam ser cumpridas no Instagram. E eu não prometo nada, mas a Amanda, ela tá com uma equipe aí de 8 supervisoras mulheres, equipe 100% de mulheres aqui dentro da empresa. Conforme for se destacar no curso, aí, ó, quem sabe já fica até para a equipe da Amanda. Já consegue. Oportunidades não vão faltar, mesmo que a gente eventualmente não tenha uma vaga, né, interna na Russell, a gente também, né, se a pessoa se destacar no curso, com certeza a gente vai indicar para outras empresas, a gente vai tentar, né, trazer essa pessoa para que ela consiga essa recolocação tão almejada. Vamos fomentar. Exato. Perfeito, parabéns pela iniciativa. Olha, com certeza, num mar de desempregados, ter esse olhar de, né, sensibilidade, sobretudo para as mulheres, né, que estão aí como principais lideranças de família hoje em dia. Então, é uma grande iniciativa, parabéns pelas cabeças pensantes de trazer, né, um aumento de empoderamento para as mulheres e pensar que tá, sobretudo, a remuneração do cargo também é uma remuneração boa que pode realmente matar a fome de famílias que estão nesse sentido, precisando de ajuda. Exato, é um trabalho... Opa, só rapidinho, é um trabalho que pode ser prestado remoto, tem um horário flexível, então eu acho uma oportunidade incrível aí para quem está procurando se especializar nessa área. Ó, já pode me botar lá, marcar no LinkedIn que eu vou divulgar as vagas do sorteio também, gente. Quero entrar no jogo. Nossa, ganhamos uma divulgadora de peso. Ganharam fantástico. uma marqueteira. O único requisito, né, além de ser mulher, o requisito, pessoal, é que precisa ter graduação e qualquer graduação, tá? Não é voltado só para advogado, para área de TI, mas é uma profissão que exige algumas questões, então a gente acabou, né, tendo aí, tem uma limitação em razão do próprio mercado de trabalho, né? Então, a gente tem essa limitação em razão que a pessoa precisa ser graduada, mas não interessa qual é o tipo de graduação, tá? A gente já teve aluno que era engenheiro químico, engenheiro ambiental no curso de DPO, nas outras edições. Então, não tem problema nenhum, a gente vai dar todas as noções de LGPD e noções também da parte de TI nesse curso, de segurança da informação. Então, não precisa ter conhecimento nenhum para participar do curso, porque a gente vai dar todas essas noções para que a pessoa consiga prestar esse serviço, né, como uma consultoria ou, eventualmente, aí, conseguir essa posição como DPO. Parabéns. Eu quero fotos, gente. Eu sou super de fotos. Pena que a gente pode estar se abraçando. Mas quem puder, abrir a câmera. Quem não puder, tudo bem. Faz parte. Não precisa estar musa do dia. Não, mas tem que dar arrumada no cabelo, aquela, né? Arrumadinha, aquela batidinha assim. Tá todo mundo lindo e maravilhoso. Coisa boa ver as telas se transformarem em pessoinhas. Porque a gente tem tanta sensação que a gente está falando com máquinas, que é incrível. De vez em quando eu falo nas aulas. Vocês estão aí? Por favor. Pessoal abrindo. Nós vamos colocar essas fotos também nas redes sociais, tá, pessoal? Então, é importante a gente avisar, né, a imagem de vocês. Quem se importa, só não abrir, mas seria muito legal se estivesse com a câmera aberta. Seria ótimo, e obrigada mais uma vez pela presença de todos e todas, foi ótimo falar. Estou ali, os meus contatos ali no LinkedIn, as meninas já colocaram. Fiquem muito à vontade para me chamar em qualquer dificuldade, o que vocês precisarem me chamar ali no LinkedIn, a gente troca ideia, a gente troca mensagem. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Sempre que eu puder, estarei à disposição aí para ajudar todos e todas. Mari, nós que agradecemos. Foi fantástico. Obrigada por compartilhar essa hora e meia aqui conosco. E espero que seja assim a primeira de muitas. E também agradeço a minhas colegas maravilhosas, né? E aos colegas também, o gênero colegas que interagiram, tiveram aqui, ó, os olhos, os guris estão dando
Show, obrigada por Exatamente, muito vocês serem legal. tão participativos aqui no site, no chat da gente. Vamos para a foto? Quem é que pode tirar aqui? Eu sou péssima. Gente, eu vou tirar a foto. Então vamos lá, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Aí agora eu vou ver se vai falar, porque já não é mais tão bom, isso é melhor. Tirou? Prontinho. Oi, Karen. Feito. Ótimo. Muito obrigada, Obrigada, gente. Um pessoal. grande abraço para vocês. Fiquem Tchau, com tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. boa noite.